Salve, salve, amante da língua portuguesa, estamos de volta. Vamos continuar o nosso estudo acerca das orações subordinadas. Você já viu comigo a oração subordinada substantiva, viu comigo também a oração subordinada adjetiva. Introduzimos outro bloco justamente para tratar acerca das funções que o que pode ter nas orações adjetivas. E agora a gente vai continuar com as orações adverbiais, certo? Aqui a gente finaliza as orações substantivas, adjetivas e adverbiais, as chamadas orações subordinadas, ok? Vamos finalizar as subordinadas neste momento. Acompanhe comigo na sua tela o nosso quadro. Então nós temos aqui o nosso mapa mental acerca das orações subordinadas adverbiais. Note, as orações subordinadas adverbiais, ela tem como marco fundamental a figura das conjunções, certo? Então o que vai valer aqui para a gente de verdade, é a conjunção que introduz a oração. Temos 9 classificações, são elas: as causais, as comparativas, as concessivas, as condicionais, as conformativas, as consecutivas, as proporcionais, as finais e as temporais. Essas são as classificações das orações que nós temos. Visualize, vamos começar a falar sobre as causais. Note o nosso exemplo. Faltei a aula do ponto 40 porque fui ao médico. Perceba que aqui eu tenho uma relação adverbial porque indica modo. Sempre que eu tenho circunstância de um modo geral, ou seja, circunstância de tempo, de modo, de lugar, circunstâncias no geral, eu tenho uma classificação chamada advérbio ou adjunto adverbial. Neste caso, oração subordinada adverbial. Por quê, Marcelo? Porque há um verbo dentro do advérbio. Note, dentro do meu adjunto adverbial. Note, faltei porque fui ao médico. E ao médico foi a causa de eu ter faltado. Então perceba, este porquê introduz justamente uma relação adverbial de causa. Quais são as principais conjunções? E é isso que importa. O porquê, o pois, o porquanto e o uma vez que são as principais conjunções causais. Perceba, o porquê pode substituir o pois? Sim, e vice-versa. Pode substituir o porquanto e uma vez que? Sim. Ambos podem ser substituídos, ou seja, eles podem permutar entre si. Massa? Show de bola. Outra classificação, as comparativas. Como o próprio nome já diz, indicam uma comparação. Veja o exemplo. Vive tal qual um leão na selva. Ou seja, esse tal qual indica uma comparação. Ele vive de semelhante modo ao leão. Quais são as conjunções? Tal que, de modo que, de maneira que. Tranquilo. Próxima classificação são as concessivas. Note, embora tivesse estudado muito, foi mal na prova. Perceba que uma concessão é uma quebra de expectativa. Quais são as principais conjunções? O embora, o conquanto e o não obstante. Aqui, nas concessivas, eu queria que você colocasse uma estrelinha. Por quê, Marcelo? Porque normalmente são as que mais são cobradas em provas, juntamente com as causais, certo? Juntamente são as causais, com as causais são as que mais caem. Então, tranquilo, Marcelo. Uma ideia de uma concessão é uma quebra de expectativa. Se alguém estuda muito, você espera que ele vá bem durante o decorrer da prova. Aqui ele foi mal, é uma quebra de expectativa. Show! Próxima classificação são as classificações das condicionais. Visualize. Se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães, aquela velha máxima, né? Quais são as conjunções? O se, o caso, desde que, o contanto que. Perceba que aqui a classificação ela vai de acordo com a semântica estabelecida. Tranquilo? Então temos assim as condicionais. Desde que aconteça algo, outra coisa virá a acontecer. Próxima classificação são as conformativas. Fiz o caderno do papiro como o professor mandou. Ou seja, tal qual o professor mandou, conforme o professor mandou. Conjunções, conforme, consoante, como, segundo, são as principais conjunções conformativas. Próxima classificação, consecutivas, aquela que indica uma consequência. O aprendizado foi tão bom que ele conseguiu a aprovação. Conjunções, tal que, de modo que, de maneira que, e esse tão que, certo? Esse tão que vai introduzir a figura de quê, Marcelo? De uma consequência. Beleza, por isso consecutivas. Temos ainda a classificação das proporcionais. À medida que estudo, aprendo. Ou seja, há uma reta aqui que é paralela à outra. Ó. Quanto mais estudo, mais eu vou aprendendo. Se eu estudo pouco, eu aprendo pouco. Conjunções, à medida que, a proporção que e quanto mais. Próxima classificação, classificação relacionada às temporais. Antes de julgar, veja se você é bom. Note que esse antes de dá uma ideia de tempo, por isso temporal. Ó. Antes de, quando, enquanto e assim que. Por fim, temos as classificações relacionadas às finais. O juiz apitou para que o jogo começasse, ou seja, a fim de que o jogo começasse.
com a finalidade de que o jogo começasse. Quais são as conjunções? Para que, a fim de que e de modo que, certo? São as principais de prova. Tranquilo. Com isso, nós podemos já resolver algumas questões. Visualize comigo, ó. A expressão destacada na passagem do penúltimo parágrafo trazia na mão um objeto outrora tão popular quanto o celular. Ora, ele é tão popular quanto o celular. O livro estabelece no contexto a relação com o sentido de, olha, eu estou fazendo aqui uma relação entre o que ele trazia em sua mão e o quê? E o outro objeto. E o objeto que era tão popular quanto, né? Ó, tão popular como o celular, certo? Tranquilo? Ele faz uma comparação entre este termo e este termo, ó. É uma ideia comparativa. Ah, Marcelo, mas esse tão quanto aqui não tem ideia de proporção, não? Cuidado, cuidado. Aqui é uma comparação entre os termos que são inseridos. Além de analisar a conjunção, eu tenho de ver o sentido que ali é colocada a situação. Note que ele compara, é tão popular quanto o celular, certo? Beleza. Próxima questão. Diz assim, ó. Dadas as orações, sempre que estava com raiva, Helena trincava os dentes. Na semana passada, eu atingi meu melhor recorde na natação. O jardineiro cortou as árvores, antes que eu chegasse em casa. E a última, mal entrei em casa, dei de cara com um morcego gigante assustador. Ou são classificada ou classificadas como oração, orações subordinadas, subordinada adverbial ou adverbiais, temporal, temporais. Por que ele colocou isso? Para que você tenha noção. Só umas, representada ali, mais de uma, enfim. Vamos lá. Ele quer orações subordinadas adverbiais temporais. Cuidado. Note a primeira. Sempre que estava com raiva. Bom, aqui é a ideia de tempo. Ok, é tempo sim. Tem verbo lá, Marcelo? Tem o verbo estar. Então aqui é uma oração. Oração subordinada adverbial. Sim, oral. Beleza, a primeira é. Se a primeira é, eu descarto a 2, porque ele diz que é apenas a 2. Tranquilo? Tranquilo, continua. Ah, descarto a C também, ó, porque ele diz que é 2 e 4. Show, apenas, né? Se a primeira é, logicamente, essas aqui estão erradas. Segunda, na semana passada eu atingi meu melhor recorde na natação. Perceba, na semana passada indica tempo, Marcelo? Indica tempo. Ó. Indica tempo. A pergunta que eu faço é, aqui na semana passada tem verbo? Não, também não. Aqui não há figura de um verbo. Nessa minha sentença, não há figura de um verbo, certo? Ó, na é preposição mais artigo a. Semana substantivo e passada não é verbo. Passada aqui é uma característica da semana, ou seja, um adjetivo. Aqui o que eu tenho é um adjunto adverbial. De longa extensão, por isso a vírgula. Mas oração adverbial não é. Então a 2 não representa. Com isso eu risco a letra B. Com isso eu também risco a letra F. Com gabarito letra D. Continua comigo. O jardineiro cortou as árvores quando? Antes que eu chegasse em casa. Isso aqui é uma ideia de tempo? Sim, oração subordinada adverbial temporal. Como é que eu sei disso? Porque olha o verbo, ó, chegasse. Ok? Não é só um adjunto adverbial. É uma oração adverbial. E é isso que ele quer, ó. Ele quer ser classificado como orações adverbiais. Por fim, a última. Mal entrei em casa, ou seja, a relação de tempo também, ok? Olha o verbo entrar. Tem verbo, então é oração subordinada adverbial temporal. Por isso, o gabarito é a letra D. Volto a frisar. Por que é que a 2 não é, Marcelo? A 2 não será? Porque na semana passada não há verbo, ó. É um adjunto adverbial. Ele não quer adjunto adverbial. O que ele quer, na verdade, são orações subordinadas adverbiais de tempo. Beleza? Para que seja oração, precisa ter verbo. Questão número 3. Atente para o excerto ou para o excerto. Tanto faz. Aí ele diz 1 e 2. Há muito mais a dizer, mas o registro histórico demonstra com clareza e pouco mérito da doutrina, melhor, demonstra com clareza e pouco mérito da doutrina padrão. Ok. Ele colocou esse masinho aqui. Em nenhum momento nós estudamos mas até o presente momento, porque esse mas é o que, Marcelo? Está dentro da classificação das orações coordenadas. Aqui, sintética, o que? Adversativa. Aqui é uma oração coordenada sintética adversativa, não estudada até então. Segunda, como todos sabemos muito bem, agora estamos diante
das decisões mais agourentas da história humana. Perceba, como todos sabemos muito bem. Show de bola. Conforme todos sabemos, eu poderia dizer, ó, conforme, tal qual todos sabemos. Show. Aqui é uma ideia de conformidade. Vamos ver se dá para resolver a questão, mesmo que você não soubesse a oração adversativa. A primeira ele diz, subordinada adversativa concessiva. Concessiva, subordinada adverbial, melhor dizendo, subordinada adverbial concessiva. Não, esse mas aqui, ó, ele não é uma classificação das concessivas, mas sim das coordenadas adversativas. Então tá errada a A. B, oração coordenada sindética explicativa. Não, tem nada a ver. A oração é coordenada, sim, mas é adversativa. C, oração coordenada sindética adversativa. Deixa por aí. Imagine que você não soubesse. Vamos lá, a partir desse pressuposto. Oração subordinada adverbial conformativa. Ó, sabendo só a adverbial conformativa, você já conseguiria acertar a questão, certo? Mas de fato aqui é uma coordenada sindética adversativa. Letra C. Próxima questão. Quarta, diz assim. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada que dê a ideia de concessão. O que é a ideia de concessão? São aqueles nossas orações introduzidas por embora, certo? Produzidas por ainda que tenha feito muito, não foi aprovada, por mais que, certo? São essas classificações, fora as outras, né, que nós já citamos. Enfim, uma concessão é quando você tem uma grande expectativa, mas há uma quebra dessa expectativa. Onde é que a gente tem isso? Alguns permaneceriam insatisfeitos, visto que seus interesses fossem atendidos. Não, nada a ver. Ó. Esse visto que aqui dá uma ideia de que pode ser ideia de causa, sim, pode ser uma ideia explicativa, sim, dentro das orações que a gente ainda vai estudar coordenadas, ok? Então descarto. B. Alguns permaneceriam insatisfeitos, desde que, contanto que, veja que isso aqui seria uma condição, desde que os interesses fossem atendidos. Ele não quer condição, ele quer uma concessão. C. Alguns permaneceriam insatisfeitos, por mais que seus interesses fossem atendidos. Olha, se os interesses de alguém são atendidos, eu imagino que eles ficariam o quê? Eu imagino que eles teriam de ficar satisfeitos, né não? É sim, mas há uma quebra de expectativa, ó. Alguns permaneceriam insatisfeitos, por mais que seus interesses fossem atendidos. Trabalho de letra C, é o que eu quero uma concessão. D, alguns permaneceriam insatisfeitos, a fim, que é finalidade, ó. Alguns permaneceriam insatisfeitos, logo que é uma ideia de tempo. Show de bola. Então, gabarito de letra C nesta nossa questãozinha número 4. Questão número 5, diz assim. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada iniciada por uma conjunção que expresse condição. Perceba, agora eu quero uma condição. Ele pediu antes uma concessão, agora é uma condição. A diz assim. Mesmo que ele não consiga, mesmo que ele não se mostre confiante, mesmo que a gente acabou de ver, é concessão. Não. Nós o procuraremos caso seja necessário. Opa, se necessário, caso. Perceba, é uma conjunção com ideia de condição, letra B. C. Haverá sanções adicionais do espetáculo, já que, visto que, uma vez que. Perceba, aqui não, aqui seria uma ideia, né, relacionada a uma causa, não é. D. Os investimentos não foram suficientes, por isso houve tanta frustração. Olha, por isso, pelo fato de os investimentos não terem sido suficientes, houve uma consequência, aqui é uma consequência. Por isso houve tanta frustração. Isso aqui é a consequência disso, né? Nós o motivaremos para que ele saiba que pode contar conosco. Aqui não tem nem oração com valor adverbial. Ele saiba algo, que pode contar conosco, que é o objeto direto, certo? Se fosse para cobrar uma classificação de oração, seria objetiva direta, e a função desse que seria conjunção integrante. Show de bola. Vamos continuar. Próxima questão diz assim. Nas duas orações que formam a primeira frase do texto, se a chuva chovia mansa o dia inteiro, o amor da mãe se revelava com mais delicadeza. Encontra-se respectivamente as ideias de. Veja bem, se a chuva chovia mansa o dia inteiro, então o amor da mãe se revelava. Opa, esse sim então, você deve até saber,
símbolozinho lá do raciocínio lógico, do se A então B, né? Eu tenho uma ideia de condição, uma ideia de consequência, uma ideia de condição e causa, concessão e consequência, tempo e causa, tempo e finalidade. Isso aqui está errado. O gabarito é a letra A. Eu tenho uma condição e uma consequência, certo? É o famoso se. Então, eu tenho uma condição, se algo ocorrer, então algo irá ocorrer também. Gabarito letra A na questão número 6. Questão número 7 diz: mesmo que inicia uma declaração. E aí, mesmo que tenha estudado, foi mal na prova. Que ideia é essa? Mesmo que tenha jogado bem, eu espero muito, ó. Se alguém joga bem, ó, mesmo que tenha jogado bem, a torcida pegou no pé. Ó, se alguém joga bem, eu espero que a torcida tenha ido a favor, né? Não, sim, mas há uma concessão, ó. Tranquilo, né? Mesmo que é uma ideia concessiva. Vamos lá, continua comigo. Questãozinha de número 8. A oração. Fico feliz sempre que faço uma viagem diferente. Pode ser classificada como? Ele diz, fico feliz aqui, ó, quando? Sempre que faço uma viagem diferente. Isso aqui é uma oração subordinada, não é verdade? Sim, de que tipo? Adverbial, porque indica um advérbio, circunstância de um modo geral. Aí ele vai dizer, ela é subordinada adverbial condicional? Não. É subordinada adverbial conformativa? Não. Adverbial final? Não. Proporcional? Não. Qual o gabarito? Adverbial temporal, da ideia de tempo. Ó. Quando? Sempre que faço viagens. Ok? Então aqui temporal. Massa, vamos lá. Questão de número 9. Foram muitas questões. Foi na França, durante a Segunda Guerra Mundial, este é o termo, e o jovem tinha um cachorro que todos os dias, parágrafo, a expressão sublinhada, ou seja, durante a Segunda Guerra, tem sentido de, vamos lá, durante a Segunda Guerra dá uma ideia de tempo. Então, gabarito, letra B, pra. Cuidado, porque se o termo fosse na França, seria também um valor adverbial, mas seria um advérbio de quê? De lugar, uma ideia adverbial de lugar, certo? Gabarito dessa nossa questão, gabarito de tempo, letra B, de bravo. Última questão deste nosso bloco diz assim: ainda que aquele país tenha uma população numerosa e miserável, os políticos incentivam a imigração em massa. No trecho acima, a oração em destaque é, vamos lá, ainda que aquele país tenha uma população. Perceba, a oração em destaque a que ele está fazendo referência é a oração ainda que aquele país tenha uma população numerosa, certo? Ok, porque esta é a oração subordinada. Aí ele diz, é coordenada? Não, ela é subordinada, ó. Subordinada adverbial causal. Não, a ideia não é de causa. Olha o ainda que aqui, ele apareceu por várias vezes, né? Esse ainda aqui é uma ideia de concessão, certo? É uma ideia concessiva. Aí ele diz aqui, ela é adverbial concessiva, beleza. A partir dela, pressupõe-se que o fato de a população ser numerosa e miserável deveria impedir o incentivo à imigração. O que não se impede, exatamente isso, o que é uma concessão. Eu espero algo, aí surge algo no meio do caminho que impede que isto que eu estou esperando ocorra. Ah, é, subordinada adverbial condicional. Não, gabarito da nossa questão de número 10 é a letra D de Deus. Ainda que dá uma ideia de concessão. Perceba que por muitas das vezes, em muitas questões, este termo ainda que foi cobrado, certo? Show de bola! Assim nós finalizamos mais um bloco, agora tratando a respeito das nossas orações adverbiais e com o respectivo mapa que a ela faz remissão. Beleza? Eu espero por você no próximo bloco. Toma aquele café, aquela água marota, volte e até já. Valeu! Salve, salve, amante da língua portuguesa! Vamos continuar o nosso estudo. Agora vamos trabalhar com um mapa muito importante, que é um mapa que vai tratar acerca das orações coordenadas, certo? Então, visualize comigo aí na sua tela o nosso mapa das orações coordenadas. Seguinte, ó. As orações coordenadas, elas são classificadas de acordo com a conjunção. Então, de acordo com a conjunção, eu vou colocá-las como adversativas, aditivas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Só rememorando, nós temos orações coordenadas que são sindéticas e orações coordenadas que são assindéticas. As orações assindéticas, para nós, não vão importar. Por quê, Marcelo? Porque a oração sindética é aquela que não tem conectivo. O que de verdade vai importar para a gente, no momento da nossa prova, são as orações coordenadas sindéticas, que são justamente as que estão dispostas aqui para você no nosso mapa, que são as que possuem o conectivo. Bom, nós temos, como eu falei, 5 classificações. São elas adversativas, aditivas, alternativas, conclusivas e explicativas. Essas são as classificações que nós temos.
Como eu também falei, tudo isso, toda esta classificação, toda essa colocação vai depender acerca de quê? Vai depender do conectivo que aquela oração vai carregar. Então vamos juntos conhecer cada um desses conectivos e a usabilidade e, obviamente, resolver questões acerca deste tema. Ó, bora começar pelas adversativas. As orações coordenadas adversativas têm como conectivos o mas, o porém, o entretanto, o contudo e o todavia. Estes aqui tem que estar fluindo aí na sua veia, certo? Isso aqui tem que estar correndo, é o sangue correndo na sua veia. Você tem que saber obrigatoriamente. Isso aqui cai demais, você vai perceber, tanto na resolução de questões aí de que você vai fazer no decorrer da sua preparação, quanto agora, certo? A palavra adversativa, ela também pode ser tida como contrariedade, contrário, indicar o contrário, indicar uma ausência, indicar várias outras vertentes. Então, a palavra adversativo, você vai visualizar comigo nas resoluções das questões, que ela também vai receber alguns outros nomes, certo? Mas tudo isso a gente vai visualizar nas questões. Veja, olha o exemplo. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, aquela música, né? Então nós temos esse mas aqui que dá uma ideia de adversidade. Além das adversativas, nós temos as aditivas. Olha o conectivo. E, mas também, mas, não só e como também. São os principais. Perceba que o mas está aqui nas adversativas e o mais está aqui nas aditivas. O mais ele pode ser tanto aditivo quanto adversativo? Pode, a depender do contexto, a depender da minha frase. Veja o exemplo, ó, ele trabalha, mas também estuda. Veja que esse mas também me dá uma ideia de adição e não de contrariedade. Por isso ele é aditivo e não adversativo. Então tome muito cuidado. Por quê? Porque sempre que você vir um mais, você precisa analisar toda a sentença e não somente o mais de maneira isolada, certo? Então foram as adversativas e foram as aditivas. As alternativas são a próxima classificação. Veja, as alternativas têm como conectivo o ora, ora, ou, em momento, em outro momento. Então eu tenho em momento, em um determinado momento ele estuda, em outro ele trabalha. Ora ele estuda, ora ele trabalha. Ou ele estuda, ou ele trabalha. Veja o exemplo. Leia a Bíblia ou leia Nietzsche, certo? Um ou outro. Veja que eu tenho uma ideia alternativa aqui dentro dessa minha sentença. Próxima classificação são as coordenadas conclusivas. Veja os conectivos. Logo, assim, desse modo, dessa maneira, portanto. Exemplo. Não estudei. Logo, não fiz uma boa prova. Não estudei. Logo, não fiz uma boa prova. Marcelo, isso aqui é uma ideia conclusiva? É. Mas, cuidado. Esse logo também poderia assumir um valor consecutivo. Consequência, certo? De consequência. Mas por ser o logo e aqui está estabelecido, o examinador poderia colocar como conclusivo também, certo? Outro exemplo, Marcelo, para se colocar aqui, eu poderia colocar, ó, portanto, não estudei, portanto, não fiz uma boa prova. É uma conclusão? Sim, é uma ideia conclusiva. Por fim, as explicativas. As explicativas têm como conectivos o pois, o porquê, o ou seja, o isto é. Olha o exemplo. O arroz queimou, pois seu cheiro é de queimado. Perfeito. Tem um cheiro de queimado, logo eu chego à conclusão de que ele queimou. Vamos partir então para as nossas questões acerca de cada um desses itens que aqui estão dispostos. Bora lá. Os estudos voltados à coesão textual estão inseridos no contexto de linguística do texto. No caso da coesão sequencial, acontece a partir do encadeamento de conectores coesivos, estabelecendo relação lógica e semântica. No trecho, evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas, diz assim, cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gênero do discurso. A conjunção que estabelece com a oração anterior, ou a conjunção estabelece com a oração anterior, uma relação de... Marcelo, que conjunção é essa? Esse mas, ó. Veja. Evidentemente, cada enunciado particular é individual. Isso aqui é a primeira oração, ó. Qual a oração posterior? Mas, cada campo, tarará, e ele continua até aqui. Veja. Ele coloca na letra A, você aprendeu comigo que esse mas dá uma ideia de adversidade, ó. Adversidade. Perfeito. Vamos deixar a letra A quieta. Por quê, Marcelo? Porque a letra A ele diz adversão, já que as ideias são pensamentos contrastantes. Deixa a letra A aí. A letra B fala alternância. Não, a ideia não é alternância. Eu tenho uma ideia e venho, ó, e crio uma adversidade. Conclusão, também não. Conectivo é o mas. Explicação, também não. Veja aqui, nosso gabarito é a letra A.
Veja que o mas, os examinadores estão variando aqui as formas de utilizá-lo. Eles não vão falar só adversidade. Veja que logo de cara, aqui na questão de número 1, nós temos adversão. Então, é uma forma que o examinador pode tratar a adversidade? Sim, então já fique atento. Adversão é o mesmo que adversidade. Você vai perceber que a nomenclatura para adversidade, ela não é só adversão. Eu trouxe aqui, acho que 3 a 4 nomenclaturas que o examinador pode utilizar para adversidade, certo? Ah, Marcelo, tá ficando difícil assim? Tá ficando um pouquinho mais complexo. Então a gente tem que conhecer os outros nomes também que cada uma dessas conjunções pode levar. Vamos para a questão número 2. Veja. Ó. Considere a passagem. O produto interno bruto, PIB, per capita das chamadas democracias defeituosas, iliberais ou híbridas cresce cerca de 20%, menos do que dos regimes democráticos estáveis. Perfeito. Segunda sentença. A democracia, segundo outro pesquisador citado no estudo, aumenta as chances de reformas econômicas. Aí ele diz, nas passagens, empregam-se correta e respectivamente conjunções que estabelecem relações de sentido de, veja, Marcelo, qual que é a primeira conjunção? O produto interno bruto, nas democracias, né, iliberais ou híbridas, cresceu cerca de 20%, menos do que, isso seria uma ideia de quê? Vai pensando. A democracia, segundo outro pesquisador, esse segundo aqui, vai pensando. Veja que na letra A ele diz causa e consequência. Não. Respectivamente, o que não temos é causa e consequência. Veja que esse menos do que é uma comparação. Eu fiz uma comparação. Ah, Marcelo, mas a comparação não está dentro das orações coordenadas, mas sim das orações subordinadas. Perfeito. A questão é justamente tratar acerca da diferenciação, separar. Uma coisa é a oração subordinada, adverbial, 9 classificações. Outra coisa são as orações coordenadas. As orações coordenadas não referenciam-se à mesma coisa. Mas quando o examinador for cobrar, ele vai cobrar assim, ó. Ele vai jogar a conjunção e você vai ter que diferenciar. Ele não vai perguntar se ela é coordenada ou se ela é adverbial, substantiva subordinada ou substantivo, adjetiva. Ele não vai perguntar em síntese qual que é a classificação. Dificilmente esse tipo de questão é cobrado. O que ele vai cobrar de verdade nas orações coordenadas e nas orações adverbiais, subordinadas adverbiais, é o que, Marcelo? É justamente o sentido empregado na conjunção. Então aqui é comparação. Ó. A democracia, segundo, isso aqui é conformidade. Ó. Duas sentenças que não estão nas coordenadas. São tanto a conformativa quanto a comparativa, são lá das orações subordinadas adverbiais. Mas que aparecem nessa nossa questão. Por quê, Marcelo? Porque o que eu tenho que saber é o que o conectivo introduz. Letra B, consequência e finalidade não. Comparação e explicação não. Comparação e conformidade ao nosso gabarito. Ó. Letra D de Deus. Vamos para a próxima. Questão de número 3. Diz assim, no Brasil, o ensino de língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Aí ele coloca, a pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir seus pensamentos de modo claro e elegante. Considerando as relações de causalidade entre as duas frases, para explicitá-la, poderia ser empregado o conectivo sublinhado em. Vamos lá. No Brasil, a língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. No entanto, veja que ele coloca o no entanto aqui. No entanto, a pessoa não estuda para ser um escritor. Veja que o que ele traz aqui, não é uma ideia de quebra de expectativa, tal qual é colocado na letra E. Esse no entanto aqui não é a relação semântica estabelecida. Veja aqui, o ensino de língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Note que o que eu tenho aqui, é uma conclusão. O que eu vou fazer aqui é uma conclusão. Conclusão. Se eu vou concluir, eu não vou usar o entanto. No entanto, né? No Brasil, o ensino de língua portuguesa é muito feito para o dia a dia. Se, esse se aqui é condicional, não é o que eu quero conclusivo. C, no Brasil, o ensino de língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Aliás, esse aliás aqui é um acréscimo, não é o que eu quero conclusão. D, no Brasil, o ensino de língua portuguesa, ou você viu comigo, o ou alternativo. Só nos restou o quê? Restou a letra E, No Brasil, o ensino de língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Portanto, eu quero um conclusivo. Tá aqui o portanto. Marcelo, quando é que eu sei? Qual a colocação que eu sei a respeito disso? Volta no mapa, Olha o conectivo que tem aqui conclusivo. Logo, assim, desse modo, dessa maneira. E,
Portanto, eu tenho que saber? Tenho a obrigação de saber. Perfeito? Então, show de bola. O gabarito da questão de número 3 é a letra E. Vamos para a quarta, que diz assim, ó. Assinale a alternativa em que a ideia da conjunção destacada na frase se expressa corretamente entre parênteses. Veja. Como os dados se referem posteriormente às crianças em situações de vulnerabilidade social, o sistema serve de guia para todas as estratégias e ações do Ministério da Saúde na área da alimentação e nutrição. Veja, como os dados se referem prioritariamente, aqui esse como dá uma ideia de que ele diz aqui a consequência. Vamos continuar. B. O preço de uma salsicha pouco aumentou, enquanto o da cenoura disparou. Ele diz que isso aqui é uma proporção. Continua. Uma banana custa 75 centavos, mas o garoto nem chega perto das frutas guardadas no refrigerador no corredor mais distante da porta. D. O estudo concluiu que a vulnerabilidade socioeconômica das famílias é um fator que influencia no consumo de ultraprocessados. E a maior dificuldade para melhorar o hábito alimentar foi o alto custo. Veja que esse para aqui é justamente o que ele coloca, né? Aumentar o alto custo. E ele diz, foi justamente utilizado para aumentar o alto custo. Aí ele coloca assim, assinala a alternativa em que a ideia da conjunção esteja corretamente empregada entre parênteses, certo? Esteja corretamente empregada entre parênteses. Vamos começar pela A. Esse como. Como os dados se referem prioritariamente à criança. Veja que esse como aqui dá uma ideia de causa. Ó. Outro exemplo para esse como. Como não estudei e não passei. Veja que esse como é causal. Ele fala que é consecutivo, ou seja, que é consequência. Tá errado, certo? Beleza, então não é a letra A. Letra B. Um preço de uma salsicha pouco aumentou, enquanto o da cenoura disparou. Ele diz que isso aqui é proporção. Tome cuidado. Por quê, Marcelo? Porque quando eu digo que o preço da salsicha aumentou, é uma coisa. Já o da cenoura disparou, aumentou muito mais. Eu tenho uma proporção? Não, proporção é algo igual. Então se eu digo, olha, o preço da salsicha aumentou, o preço da cenoura também aumentou, isso é uma proporção. Mas ele diz, um aumentou, o outro disparou, então não é proporção. Letra C. Uma banana custa 75 centavos, mas, o garoto nem chega perto das frutas. Isso é uma contradição? Sim. Veja que esse mas é adversativo. E eu falei pra você, olha, ele é adversativo, mas o examinador já chamou de adversão. Ele já chamou agora de contradição. Marcelo, esse é o item correto? É o item correto, letra C. Marcelo, mas e a letra D? Esse para não indica finalidade, não? Cuidado. Veja, o estudo concluiu que a vulnerabilidade socioeconômica das famílias é um fator que influencia no consumo de ultraprocessados. E a maior dificuldade para melhorar os hábitos. Note, a maior dificuldade para melhorar os hábitos alimentares foi o alto custo. Veja que esse para aqui, nem conjunção é. Esse para aqui é uma preposição. A maior dificuldade para melhorar os hábitos. Isso nem conjunção é. Isso é uma preposição. E isso aqui não indica finalidade, certo? Tranquilo? Por isso o erro do item D. Nosso gabarito é a letra C na questão de número 4. Massa demais. Vamos continuar. Questãozinha de número 5. Releia o trecho a seguir. Ficou um pouquinho menor, mas para caber tudo. As complicações desse adiantamento terão reflexos no custo médio e longo prazo, tanto na saúde pública quanto no setor privado. Entretanto, já percebi a conjunção. Elas serão mais sensíveis para os pacientes que poderiam ter tomado uma decisão capaz de salvar a sua vida. Veja, assinale a alternativa em que a alteração modifica o sentido original do trecho. Ele quer o que modifique o sentido original do trecho. Aí ele coloca mas, contudo, embora, todavia. Já sabe, né? Entretanto e mas podem ser substituídos? Sim. O entretanto pode ser substituído pelo contudo? Sim. Pelo todavia? Sim. Eu falei para você, decore essas conjunções. A gente tem que guardar. Entretanto, mas, contudo e todavia são conjunções adversativas. Já o embora não. Nosso gabarito é a letra C. O embora aqui, é uma conjunção concessiva, certo? É uma conjunção concessiva lá das orações subordinadas a adverbiais. Perfeito? Vamos lá. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 6, que diz assim, Releia o trecho. Por isso, o paciente não deve adiar sua consulta ao médico.
O trecho anterior indica uma. Veja, por isso, por esse motivo, por esse modo, dessa forma, assim, por isso, o paciente não deve adiar a consulta ao médico. Ele diz, é uma conclusão? É uma reformulação? É uma retificação? É uma concessão? Concessão não é. Concessão é abrir uma exceção. Retificação também não é. Retificar é corrigir. Reformulação também seria a mesma coisa de correção. O que é que eu tenho? Eu tenho uma conclusão. Por isso, se você voltar ao nosso flash, você vai até visualizar essa conjunção. Por isso, desse modo, assim, portanto, são conjunções conclusivas. Por isso, nosso gabarito aqui é o item A na sexta. Sétima questão. Diz assim, ó. Muito parecida, né? Releia o trecho a seguir. Quanto mais cedo diagnosticado o tumor, maiores são as chances de um resultado positivo para o paciente. Ele diz, a relação entre as orações é de... Note, quanto mais cedo diagnosticado o tumor, maiores são as chances. Se eu faço o diagnóstico cedo, eu tenho maiores chances quando? Cedo, não é não? Sim. Se há o diagnóstico de maneira precoce, então maior a chance de que se tenha resultado positivo. Cuidado por quê? Porque quando ele diz a relação entre as orações, pode ser que você tenha olhado, ó, quando mais cedo. Você analisa esse quando mais cedo e diga, nossa, temporalidade. Não, não é isso. Por quê, Marcelo? Porque ele não pediu esse conectivo, não pediu essa relação de quanto mais cedo. Não. O que ele diz é a relação entre as orações. Veja que o que eu tenho é, se eu diagnóstico o tumor ali cedo, né? Ó, se há o diagnóstico do tumor de maneira precoce, maiores são as chances de resultado, que eu tenho a proporção, certo? Entre o encontro do tumor e as chances de cura. Veja, a letra A fala temporalidade, nós já descartamos, adição também. A letra B diz proporcionalidade, que é justamente o que a gente está trabalhando, é justamente em cima do que a gente vai bater. E o gabarito da banca também, letra B de bravo. O que eu tenho é, se eu faço o diagnóstico cedo, eu tenho mais chances de cura, certo? Há uma proporção entre esses itens. Essa daqui foi um pouco mais complicada? Foi. Porque se você tiver lido quanto mais cedo com uma ideia de tempo e pensado que o que ele quer é isso, errou a questão. O que ele quer é a comparação entre as orações. Vamos lá, próximo item. Questãozinha de número 8. Diz assim. Analise a seguinte frase retirada do trecho. Rara interação entre botos e pescadores é documentada de forma inédita pela ciência. A sincronia perfeita e necessária entre o sinal emitido pelo animal e a soltura na rede e os riscos que uma possível escassez de tainha pode trazer à prática estão entre os principais resultados do estudo. Agora, analise as afirmações a respeito dessa sentença. Ele diz assim, ó, o primeiro E foi empregado para relacionar uma ideia de sincronia perfeita e sincronia necessária, sem necessidade de repetição, a partir de uma elipse. Professor, não entendi, foi nada. Veja, o que ele quer. Ó. A sincronia perfeita e necessária. Ora, o que ele está dizendo? A sincronia perfeita e a sincronia necessária. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. A sincronia perfeita e necessária entre o sinal é a sincronia perfeita e a sincronia necessária. Ele diz, o primeiro E foi empregado para relacionar a ideia de sincronia, que é perfeita, ó, e que é necessária. Sincronia perfeita e sincronia necessária. Ok, ó. Sem necessidade de repetição. Por quê? Porque ele pode dizer sincronia perfeita e necessária. Pode. Mas ele também poderia ter dito sincronia perfeita e sincronia necessária. Mas o que é que ele quis? Ele quis evitar a repetição. Qual que é o nome que é dado a essa relação? Elipse. O que é elipse? É suprimir um termo ali dentro da minha sentença. A1 está correta? A1 está correta. Se A1 está correta, eu descarto AB, descarto AC e descarto AD. Vamos continuar. Segunda sentença. Nem todos os Es empregados na frase têm valor aditivo. Veja, ele está dizendo que nem todos têm valor aditivo. Ó, a sincronia perfeita e necessária é a adição do sinal emitido pelo animal e a soltura da rede e os riscos que uma possível escassez de tainha pode trazer à prática. Todos os Es são aditivos, ele diz que não é. Ele diz que, ó, nem todos os Es têm valor aditivo. Isso está errado, porque todos têm. Então, a segunda sentença também está errada. A1 certa e a segunda errada. Se a segunda está errada, já arrisquei de cara a letra E, ó. Fiquei com gabarito letra A, mas vamos finalizar. O segundo E poderia ser substituído por uma vírgula. Vamos ver. Ó, o primeiro E é este, né?
A sincronia perfeita e necessária entre o sinal emitido pelo animal. Ele quer colocar uma vírgula aqui, ó. Note, a sincronia perfeita e necessária entre o sinal emitido pelo animal, vírgula, a soltura. Note, é a sincronia perfeita e necessária entre o sinal e algo, ó, e a soltura. Há uma ideia que entre esses dois itens, se eu colocar uma vírgula aqui, eu não vou permanecer. Não vou permanecer com a mesma ideia, com a mesma semântica, e gramaticalmente também eu vou trazer um prejuízo. Ele diz que o e poderia ser substituído por uma vírgula sem prejuízo. Tá errado, ó. Por isso, de fato, nosso gabarito é a letra A, só para massificar o que sabíamos, né? Nona questão, diz assim, no trecho, Nive serve ao povo, mas já não sabe até quando vai servir para alguma coisa. A palavra destacada nesse contexto, em relação à frase anterior, expressa, ele diz ordem? Não. Inclusão? Também não. Ele diz exclusão ou contraste? Veja, é o mais de novo. Nós já vimos que ele recebeu o nome de adversão. Já vimos que ele recebeu uma outra forma aqui no item anterior. Não vou conseguir me lembrar agora neste momento. Vou fazer até assim, ó. Vou rememorar essa questão só para ver como que o examinador chamou. Certo? O examinador deu um nome a este item aqui, a gente viu. Ó, chamou de contradição. Então ele chamou de adversão, chamou de contradição, tudo isso mais. Certo? E agora na questão de número 9, ele está chamando de quê? De contraste ou de exclusão. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver, ó. Nive serve ao povo, mas não sabe até quando vai servir. Esse mas aí, ó, dá uma ideia de quê? Dá uma ideia de contraste, né não? Sim, ó. Mas aqui é um contraste, ó. Ele serve ao povo, mas não sabe até quando vai servir. Isso é um contraste com a relação anterior. Então o gabarito é a letra D. Então nós já vimos que tem essa ideia de contrariedade, contraste e adversão. São nomes diferentes para o conectivo mais, certo? Pode ser que ele cobre. O mais é o quê? Adversativo. Mas ele dá uma ideia de quê? De contraste. O quê? De adversão, de contrariedade. Feito? Última questão deste nosso bloco. O período abaixo transcrito é formado por 4 orações. Quanto à sua configuração, é correto afirmar que a questão mais difícil, por isso, é a 10ª. Diz assim, ó. A Covid-19 alterou para sempre a dinâmica corporativa, normalizou o home office e escancarou a necessidade de priorizar o bem-estar. Diz assim, 3 orações coordenadas, 4 orações, 3 orações, vamos com calma. Começaremos sempre pelo primeiro verbo, ó, que é o verbo alterar, certo? A Covid alterou para sempre a dinâmica corporativa. Veja, a Covid sujeito alterou algo. Alterou a dinâmica corporativa. Isso aqui é o objeto direto, certo? Perfeito. Normalizou. Veja que houve uma vírgula aqui, ó. Eu já começo uma outra oração, porque aqui eu tenho um outro verbo. Mas é uma oração independente. Então eu tenho uma oração coordenada. Assindética. Por quê? Porque não tem conectivo, ó. Normalizou algo. O home office. E... Opa, calma aí, ó. Esse E introduz uma outra oração. Só que nesse caso é uma oração coordenada sindética. Porque tem o E, tem o conectivo, ó. Escancarou algo, escancarou a necessidade. Perfeito, Marcelo. Só que não é uma necessidade qualquer, é uma necessidade, ó, de priorizar o bem-estar. Veja que de priorizar o bem-estar eu tenho mais um verbo aqui dentro. Ó. Então isso aqui, na verdade, é um complemento nominal que tem verbo. Qual que é o nome mesmo? É oração subordinada substantiva completiva nominal. E eu ainda vou além. Como o verbo priorizar está no infinitivo, ela é reduzida de infinitivo. Pelo amor de Deus, Marcelo. Pois é. Essa é a classificação. Vamos ver o que, é que as questões, os itens falam. A letra A diz, ó. 3 orações estão coordenadas. Ele diz que 3 são coordenadas. De fato, ó. Eu tenho esta primeira, que a gente fez a análise. A segunda, ó. E a terceira, que é o escarneou, né? Escancarou, melhor dizendo. São 3 orações. De fato, sim. 3 orações estão coordenadas, estando presa ao último membro de coordenação, uma oração subordinada objetiva indireta. Não, ela é completiva nominal. A última é completiva nominal. B. As 4 orações são coordenadas. Não. C. 3 orações estão coordenadas. Sim, estando vinculada ao último membro da coordenação. Bem aqui, ó, necessidade de priorizar. Uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Tá bonita a letra C. Deixa aí, ó. D. As 3 primeiras orações são coordenadas. Sim.
A última é objetiva direta. Não. Reduzida de infinitivo. Não, não, não. D, melhor dizendo. Há 3 orações coordenadas e a última é subordinada a adverbial de finalidade. Olha, que viagem. Não, gabarito letra C de casa. Questão de número 10. Letra C é o nosso gabarito. Olha para mim. Assim, nós finalizamos este bloco. Eu já espero por você. Próximo bloco, vamos continuar o nosso estudo. Salve, salve, amantes da língua portuguesa. Já estamos de volta. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos conceituar tudo aquilo que nós já estudamos acerca das orações subordinadas, das orações coordenadas, por meio de um mapa em que nós vamos concatenar todas essas ideias e que você vai conhecer agora de um modo panorâmico o que a gente estudou até aqui. Visualize comigo, por favor, na sua tela, o nosso mapa acerca das orações aqui subordinadas. Então, eu tenho aqui a classificação das orações. Veja, olhando de um modo macro, eu tenho classificação das orações como subordinadas, tranquilo, ou coordenadas. Ah, Marcelo, perfeito. As subordinadas, elas são de 3 tipos, ó, substantivas, adjetivas ou adverbiais, ok? Ok. Já as coordenadas só possuem 2 tipos, sindéticas e assindéticas. Isso aqui vai ajudar bastante, a fim de que seu cérebro conheça de uma forma mais estruturada cada uma dessas classificações. Note, as substantivas, por sua vez, são divididas em subjetivas, que desempenham função de sujeito, apositivas, que desempenham função de aposto, completiva nominal, que desempenha função de complemento nominal, predicativo, que desempenha função de predicativo do sujeito, objetiva direta, que desempenha função de objeto direto, e objetiva indireta, que desempenha, obviamente, a função de objeto indireto. Essas são as classificações das substantivas. As adjetivas, por seu turno, desempenham a função de explicativa ou restritiva. São 2 classificações. Essas classificações, você sabe, dependerão da pontuação empregada. Explicativa com pontuação, ou seja, com vírgula. Que você sabe pode ser, além da vírgula, podem ser outras pontuações também, como travessões e parênteses. Ou restritiva, que é aquela sentença em que eu não tenho pontuação, não tenho vírgula. Tranquilo? Massa demais. São as 2 classificações das adjetivas, são as mais simples também de se decorar. Por fim, nós temos as adverbiais, que a classificação, né, cuja classificação dependerá, obviamente, do conectivo. Quando eu falo de adverbial e quando eu falo de coordenada sintética, ou sindética, perdão, o que eu tenho que levar em consideração é a união, né, é o que se estabelece a partir do conectivo. Veja aqui, cuidado. A classificação das adverbiais se dá em 9 classificações: causais, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, comparativas, finais, temporais e proporcionais. São classificações das adverbiais. Massa. Ao passo que nas coordenadas sindéticas, o que eu tenho é as adversativas, as aditivas, as adverbiais, colocadas em sua concatenação, as explicativas e as conclusivas. São formas diferentes, Marcelo? São classificações diferentes para cada uma dessas minhas sentenças, certo? Tranquilo, então aqui está o nosso mapa para que possamos conhecer de um modo mais panorâmico cada uma dessas situações. O que é que a gente vai fazer agora? Massificar, por meio de quê? De questões. Veja comigo a questão de número 1, que fala assim. Identifica-se a oração subordinada que expressa sentido de tempo em, ó. Vamos lá, ele quer um sentido de tempo. Letra A. Não sei, pois antes de começar a escrever para o jornal. Não sei, pois antes de começar a escrever para o jornal. B. À medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais. À medida que, veja que eu tenho a ideia de proporção, né? C. Outra coisa, notei. Basta eu saber que estou escrevendo para o jornal. Aqui nada a ver com temporalidade, né? Antes de começar, pode ser uma temporalidade. Vamos ver, vamos analisar as que têm mais condição. D. Não é que me desagrade, melhor dizendo, mudar. Pelo contrário, aqui não tem uma temporalidade. Aqui no jornal, adverbial, só que é lugar, né? Então descarto também. Então eu fico com a medida que e o antes de começar. Veja, antes de começar a dar uma ideia de tempo, sim, ó, temporalidade. Ele quer justamente isso, então o gabarito já é a letra A, ó. A letra B, essa a medida que aqui está, tem uma ideia de quê? De proporcionalidade, não é o que eu quero. Nosso gabarito já é a letra A de amor. Vamos para a questão de número 2. A sala alternativa que apresenta a análise incorreta. Cuidado, né? Vamos colocar logo isso aqui, ó. Incorreta. Entre parênteses do conectivo o quê? Vamos ver. Ó. Ah, Marcelo, por que é que conheceste que é importante? Por que é que estamos rememorando isso? Porque o que ele pode ser pronome relativo, e você sabe, vai introduzir oração subordinada adjetiva, ou ele pode ser conjunção integrante, ó.
E você sabe, vai desempenhar a função de oração subordinada substantiva. Já muda a classificação, né? Então, que ele é muito importante. Ah, não te preocupes, que dará tempo, que dará tudo certo. Ele diz que isso aqui é uma conjunção causal. Oxe, nada a ver. Esse que aqui, na verdade, ele é uma conjunção, sim. Mas ela não é uma conjunção subordinativa com valor causal, certo? Tal qual ele coloca. O que é que eu tenho aí? Eu tenho, ora, dará certo. Sim, pois dará certo. Não se preocupe, pois dará certo. O que eu tenho ideia de ideia explicativa, ó. Eu tenho uma ideia explicativa, certo? Sim, não te preocupes, dará certo. Ah, Marcelo, é explicativo? É. Esse que também pode ser chamado de partícula expletiva. Pode? Pode. Ó, não te preocupes, dará certo. Não te preocupes, que dará certo. Eu posso retirar o que sem trazer prejuízo para a sentença. Ele diz que é uma conjunção causal, nada a ver. Já encontramos o item? Já, porque ele quer a incorreta. Vamos ver o B. Nunca marque de cara a letra A. Deixa lá e vamos continuar a análise. Tinha dito que ele não compareceria no horário marcado. Ele disse que o que aí é uma conjunção integrante. Vamos. Tinha dito algo. Ó. Quem diz algo. Diz que ele não compareceria. Diz isso. Lembre-se, esse que introduz oração subordinada substantiva é uma conjunção integrante. De fato, ele diz que é conjunção integrante? Sim, então a B está certa. Ah, mas eu vou marcar a B. Não, ele quer a incorreta. C. Suas notas foram mais altas que a minha. Opa, foram mais que algo. Ó. Ele diz que é uma conjunção com valor comparativo. Tá certo isso? Sim. Suas notas foram mais altas, foram mais que algo, ó, que as minhas. Isso é uma comparação? Sim, ó. D. O ódio foi tão grande, foi tamanho que cometeu. Foi tanto que, opa, isso aqui é uma ideia de quê? Ele diz que é uma ideia consecutiva, ou seja, de consequência. Tá certo isso? Tá certo. Sempre que eu vi o tanto que, o que eu tenho é uma ideia de quê? De consequência. Eu estudei tanto que, consequentemente, ó, que fui aprovado. Veja que aqui o que eu tenho é consecutivo, correto também. Como ele quer a errada, como ele quer a classificação que está errada, nosso item já é o item A na questão de número 2. Vamos à próxima, que é a questão de número 3, que diz assim, ó, releia o período observado na organização sintática. A fotografia mostra que estamos muito bem no atacado, acima da média mundial, em alguns recortes. A oração subordinada apresenta função sintática de. Veja, a Marcela aí não está sublinhado não. E quem disse que a banca sublinhou? Ela quer que você saiba qual é a oração subordinada. Veja, ó. A fotografia mostra algo. Mostra que estamos muito bem. Sempre que você vir um que, aquele que vai marcar o início de uma oração. Sim, principalmente nas orações subordinadas. Esse que aqui, ó, é uma conjunção integrante. Introduz que tipo? Oração subordinada substantiva. São fatores que nós temos de conhecer. Quem mostra, mostra algo. Mostra isso. Valor de objeto direto. Sim. Ele diz, a oração apresenta a função sintática de. Adjunto? Não. Adjunto adverbial? Nada a ver. Aposto? Não. Ó. Complemento verbal da forma mostra? Sim. É um complemento verbal? Sim. É o objeto direto. Letra D de Deus na questão de número 3. Vamos continuar. Questão de número 4. No segundo quadrinho, o período. Se formos ao deserto, você terá camuflagem de deserto. A oração em destaque, ó, você terá camuflagem de deserto, ele diz, principal, subordinada adjetiva, subordinada adverbial, coordenada sintética, ou subordinada substantiva. Veja, se formos ao deserto, você terá camuflagem de deserto. Veja que você terá camuflagem de deserto não possui conectivo. Não possui, ó. Você terá camuflagem de deserto. Sim. Isso aqui é a oração principal, ó. Ah, essa oração principal tem uma subordinada que veio antes. Pode isso acontecer? Pode, ó. Se formos ao deserto. Veja que esse se é o se condicional aqui, a conjunção, ó. Quem carrega a conjunção é a oração subordinada. A principal não carrega conjunção. Então ele quer a classificação do você terá camuflagem no deserto. A oração em destaque, ela é a principal, letra A. Próximo. Questão número 5. No período, é pouco provável que o surto da Guiné Equatorial se torne uma pandemia tão disseminada quanto a da Covid-19. A oração em destaque é, veja, é pouco provável isso.
Isso é pouco provável. Esse que é uma conjunção integrante e toda essa oração eu posso substituir por isso, lembra? Sim, ó. Agora é só fazer a análise sintática. Quem ou o que é pouco provável? Isso. Isso é pouco provável. Na oração, na classificação da ordem direta, isso ficaria assim, ó, pouco provável. Vou sublinhar aqui. Quem ou o que é pouco provável? Isso. Esse isso aqui, que é a oração, ó, está, desempenha a função de sujeito. Ou oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos ver o que é que dizem os itens aqui pra gente. Subordinada predicativa, não, ó. Subordinada adjetiva restritiva, não. Subordinada substantiva subjetiva, sim, ó. A função é de sujeito. Opa, já encontrei. Subordinada adverbial comparativa, não. Nosso gabarito, portanto, é a letra C de casa na questão de número 5. Continuando, Marcelo, são muitas questões demais, muitas questões para que a gente possa firmar ainda mais esse conteúdo. Um laudo da Polícia Federal, feito em meados de 2022, constatou que 4 rios da região tinham contaminação por mercúrio. A oração destacada se classifica como, Marcelo, qual a oração destacada? Tá aqui, vou deixar bonitinho para você, ó, já foi. Por que é que eu coloco essas orações? Por que é que nós temos de prestar atenção? Porque você viu, tem banca que faz a ponderação, tem banca que assinala para você. Tranquilo? Massa. Tem banca que assinala para você, tem banca que faz a ponderação e outras não. Então veja, constatou algo. Quem constata, constata algo. Isso aqui é o objeto direto, ó. Tranquilo? Massa demais. Perfeito. Então veja, a oração em destaque é classificada como oração subordinada substantiva, ele diz objetiva direta. Opa, quem constata, constata algo. Isso aqui é o objeto direto, sim. Letra A de amor. Já de cara. De cara. A letra B, substantiva subjetiva. Não. Adjetiva explicativa. Não. Adverbial causal. Também não. Nosso gabarito é a letra A de amor nessa nossa questão. Vamos lá, vamos para a questão de número 7. Diz assim, ó. Opa, questão de número 7. No fragmento textual, o voluntário via uma sequência de letras exibidas em uma tela e tinha de dizer se cada uma era vogal ou consoante, maiúscula ou minúscula, e se estava na cor verde ou vermelha. As duas orações subordinadas, introduzidas pela conjunção C, classificam-se respectivamente como, veja, ele não assinalou, ele não sublinhou para você qual a oração. Marcelo, então eu tenho que saber identificar? Exatamente. Nós temos que saber identificar quais são as orações. Veja, vamos voltar ao texto. O voluntário via uma sequência de letras exibidas em uma tela e tinha de dizer algo, ó, tinha de dizer se cada uma era vogal ou consoante, maiúscula ou minúscula. E se estava, ele tinha que dizer, ó, se era vogal ou se estava na cor verde ou vermelha. Calma. Esse primeiro C aqui é um C, ó, quem diz algo na minha sentença, que introduz o objeto direto. Perfeito? Perfeito. Você sabe que as orações com valor substantivo são classificadas em 6 espécies. E elas podem ser introduzidas por Q, conjunção integrante, ou C, também conjunção integrante, ó. Ambas conjunções integrantes, certo? Certo. Então veja, ela tinha que dizer se, tinha que dizer isso, ou i, né, que tem um i aqui, ó, e isso. Note que ambas aqui têm uma função, que é conjunção integrante, ó. Certo? Certo. E introduzem um objeto direto. Ali diz assim, ó, respectivamente, o C, nós devemos classificá-los com as orações introduzidas. Substantivo objetiva direta, sim, porque desempenha função de objeto direto. Só que olha a maldade aqui, ó. Adverbial, classificação. Adverbial condicional. Ele diz que essa é a classificação do C. Ah, Marcelo, é isso? É não, ó. Risquei. Por quê? Porque o C que introduz a oração subordinada é um C o quê? Conjunção integrante. Você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Perfeito? Perfeito. Eu tenho os dois ali sendo classificados como conjunções integrantes, introduzindo orações subordinadas. Aí ele diz assim, letra B, ó. Subordinada substantiva objetiva direta. Sim, ó, ele tem que dizer isso, se cada um era vogal, maiúscula ou minúscula. E tinha que dizer isso, se estava na cor verde ou vermelha. Ambos os Cs aqui são conjunções integrantes que introduzem o objeto direto, ou os objetos diretos, né?
Então a classificação é substantiva, objetiva direta. Gabarito letra B, certo? Letra C, adverbial condicional e adverbial condicional. Nada a ver, ó. Seria se fosse um se condicional, não é. Subordinada subjetiva e adverbial modal. Professor, que onda é essa? Esse negócio de modal, nada a ver, né? Ó, descartei também a letra D. Perfeito? Tranquilo. E a letra E, adverbial modal, nada a ver. Nosso gabarito é a letra B de bravo. Massa? Tranquilidade, show de bola. Vamos então para a nossa última questão. Questãozinha número 8. Nos diz assim, ó. Por isso, será decisivo estudar, vírgula, conhecer e enxergar as expectativas dessa geração. Ele fala, a expressão destacada tem presença de, ou seja, tudo isso aqui, tem presença de uma oração subordinada e uma oração coordenada e uma oração subordinada. Letra B, duas orações subordinadas reduzidas de particípio. E letra C, uma oração subordinada e uma coordenada. Letra D, duas orações subordinadas reduzidas de infinitivo. Calma aí. Marcelo, para essa questão, o que é que eu preciso saber? Cara, a primeira coisa que você precisa bater o olho e você já deve ter identificado. Ele diz, toda essa expressão aqui, o que é que ela contém? Veja a letra A. Por muitas das vezes nas provas, a gente vai conseguir chegar ao item pela eliminação. E veja a letra C, ó. Ó, veja. Ele não falou respectivamente, ele não falou nessa ordem, ele só colocou, ó, na expressão destacada, ou seja, o trecho que está entre aspas aí todinho, tem presença de, olha a letra A, uma oração coordenada e uma oração subordinada. Ele não colocou respectivamente, não colocou nessa ordem. Olha a letra C, uma oração subordinada e uma oração coordenada. Eu pergunto para você, uma oração coordenada e uma oração subordinada não é a mesma coisa de uma oração subordinada e uma oração coordenada? É, se ele não disse nessa ordem, se ele não disse respectivamente, é a mesma coisa. Então a letra A e a letra B, ou a letra C, melhor dizendo, estão todas as duas fora do par, estão descartadas de cara. Porque o que ele disse na letra A, ele disse na letra C. Ponto. Já descartei. Aí vamos aprofundar um pouco mais. Ele diz na letra B que nós temos duas orações subordinadas reduzidas de particípio. Marcelo, o que é o particípio mesmo, hein? É aquela oração terminada em ado, o verbo, né? Terminado em ado ou ido. Eu pergunto a você, tem verbo no particípio aí? Olha comigo, ó. Por isso deverá, ou por isso será decisivo estudar, tem infinitivo, ó, estudar, conhecer, enxergar as expectativas dessa geração. Então particípio também eu não tenho. Então já descartei, ó. Só o conceito já foi o suficiente para chegarmos ao gabarito. Letra D, ó. Duas orações subordinadas reduzidas de infinitivo. Marcelo, ele colocou duas reduzidas de infinitivo. Mas o que eu tenho aqui são três verbos, ó. Três verbos. Pois é. O examinador entendeu que essa primeira aqui faz parte dessa oração, ó. Será decisivo estudar. Isso será decisivo. Na concepção dele, examinador, esse primeiro verbo aqui desempenha função de sujeito para a primeira oração. Ele não entendeu isso aqui como sendo uma oração à parte. Por isso que ele colocou duas subordinadas reduzidas de infinitivo. E outra. Veja bem. Tem três reduzidas de infinitivo, não é verdade? Sim. Mas olha, ele diz que tem duas subordinadas reduzidas de infinitivo. Eu digo a você, quem tem três? Não tem duas, não? Tem. Se eu digo assim, tem três, de fato aqui tem três orações. Mas se eu afirmo, existem duas orações subordinadas de infinitivo. Existe ou não existe? Existem sim, as duas. Sim, se eu tenho três, óbvio que eu tenho duas, certo? Por eliminação eu tirei a letra A e a letra C, porque você está vendo que indicam a mesma coisa. E a letra B foi descartada porque não tem particípio. O único item que nos resta é a letra C. Ah, Marcelo, mas tem três reduzidas de infinitivo. Concordo perfeitamente. Mas lembre-se, quem tem três, também tem duas. E ele afirma, duas orações subordinadas reduzidas de infinitivo? Sim, existem. Por isso nosso gabarito, ó, é a letra D, sem expectativa para recurso nessa questãozinha. Perfeito? Assim eu me despeço de você com mais este conhecimento e eu já espero por você no próximo bloco para continuarmos o nosso estudo. Fique com Deus, tome aquele café e aquela água. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi
alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,